Bom dia a todos. Começo por agradecer aos inscritos o interesse e a disponibilidade para assistir a este webinar e às convidadas pela sua presença neste evento, realizado online e em direto. O meu nome é Elsa Forte e desempenho funções na Direção Regional de Educação como coordenadora de projetos na área de Educação Alimentar. Sou representante da DRE na Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura, a ERPASS. A ERPASS resulta da articulação entre 4 secretarias regionais, a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, Secretaria Regional de Educação, Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania. Estas secretarias, em conjunto, desenvolvem ações transversais e concertadas para atingirem um objetivo comum, que é a melhor nutrição para a população da região autónoma da Madeira. Este webinar pretende ser o primeiro de um ciclo de webinars promovidos pela ERPASS, numa ação conjunta e pioneira entre estas 4 secretarias, sendo o primeiro tema dedicado à alimentação e culinária saudável. Temos hoje connosco 2 convidadas, a doutora Alison Jesus e a doutora Elisé Vieira. A doutora Alison Jesus é licenciada em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e é nutricionista no Centro de Saúde da Região Autónoma da Madeira, no César Ramo. Atualmente desempenha funções nos Centros de Saúde de Machico e do Santo da Serra. Tem previsto um projeto denominado Stop Obesidade, cujo objetivo é oferecer uma resposta interventiva e interativa à problemática da obesidade infantil, procurando a sua prevenção ao nível regional, com base em ações contínuas e sustentáveis por períodos de 1 a 4 anos, nos concelhos piloto de Santana, Machico e Santa Cruz. É um projeto integrado na ERPASS, no âmbito da prevenção primária, direcionada para atenuar a tendência do ganho do peso infantil e que pretende abranger toda a comunidade através da sensibilização de todos os intervenientes. É, portanto, dirigido a um público-alvo específico, profissionais de saúde, educadores, auxiliares, assistentes operacionais, famílias e crianças nas idades entre os 3 e os 5 anos. A doutora Alison irá apresentar o primeiro tema, intitulado Alimentação Saudável. Vai abordar o valor da dieta mediterrânica como um padrão alimentar saudável e sustentável, as consequências de incluir alguns superalimentos da moda na nossa alimentação e algumas medidas práticas para tornar a nossa alimentação mais saudável e sustentável. A nossa outra convidada é a doutora Elisé Vieira, licenciada em Ciências da Nutrição, também pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Desempenha funções como nutricionista no César Ramo, nos Centros de Saúde do Concelho de Câmara de Louros. Colaborou em projetos da ERPASS, nomeadamente no projeto Alimentar Sorrisos, no projeto Dar com Saber Alimentar para Viver e com a elaboração de artigos para o jornal digital de periodicidade semanal Dicas da Direção Regional da Agricultura e Pescas. Colaborou ainda com Investimentos Habitacionais da Madeira, EPRAM, com sessões de nutrição no âmbito da nutrição comunitária, desenvolveu atividades, sessões de educação alimentar em escolas, centros de dia, centros comunitários e outras instituições. Traz-nos o segundo tema deste webinar, Culinária Saudável, irá abordar aspectos importantes como a diminuição do consumo de gorduras saturadas e processadas e do consumo do sal, o aproveitamento máximo dos nutrientes presentes nos alimentos, apresentando dicas práticas e ainda os métodos de confecção saudáveis e saborosos. Neste webinar podem apresentar as vossas dúvidas através do chat e no final das apresentações as nossas convidadas tentarão esclarecer as questões colocadas. Passo então a palavra à doutora Alison Jesus. Ora bem, bom dia. Antes de mais, obrigada a todos os que estão a assistir a este webinar. É sempre uma honra ver como cada vez mais a alimentação é uma temática que importa e realmente nós sem alimentação não vivemos e temos que ter a noção que a alimentação é muito mais do que o prazer de comer, é também saúde e bem-estar. Ora bem, vamos então começar a primeira apresentação que, como disse a professora Elsa muito bem, é dedicada à alimentação saudável. Ora bem, e aqui se calhar começar primeiro por falar
Mas afinal, o que é uma alimentação saudável? É uma alimentação mais à base natural? É uma alimentação mais à base de vegetais? Temos alimentos proibidos? Temos que comer sempre o mesmo tipo de alimentos? Resumidamente, a alimentação saudável segue os princípios da roda dos alimentos, ou seja, é uma alimentação que deve ser idealmente completa, isto é, devemos procurar ingerir os vários alimentos dentro dos vários grupos da roda dos alimentos, é equilibrada porque nós, de certa forma, preferimos os alimentos que estão nos grupos de maior dimensão em detrimento daqueles que estão nos grupos de menor dimensão e variada porque o objetivo é dentro de cada grupo irmos também optando pelos diferentes tipos de alimento. Portanto, isto de uma forma muito resumida consiste nos princípios de uma alimentação saudável. Quando falo de alimentação saudável, invariavelmente tenho que falar também da alimentação mediterrânica, portanto, que é um exemplo de padrão alimentar saudável e ao mesmo tempo sustentável. Temos aqui a nossa roda da alimentação mediterrânica, em que temos aqui o destaque no grupo dos hortofrutícolas, portanto aqui no grupo da fruta, temos aqui o destaque para os citrinos, portanto que são excelentes fontes de vitamina C, temos a laranja, temos a romã. Depois aqui no grupo dos hortícolas, aqui um especial destaque para a cebola, para o alho, os pimentos, portanto as ervas aromáticas, isto porquê? Porque são excelentes formas naturais de nós intensificarmos os sabores dos nossos alimentos, portanto da nossa alimentação, sem termos que recorrer à adição de sal, ou mesmo aqui a adição daqueles caldos, daqueles cubinhos que podemos encontrar no supermercado e que de certa forma são ricos em gordura e em sal. E relembrar aqui que o sal é o grande inimigo da alimentação dos portugueses, portanto aqui as recomendações da Organização Mundial de Saúde falam de 6 gramas de sal por dia e nós infelizmente ingerimos o dobro. Portanto aqui é uma forma de relembrar que de facto podemos sempre optar pela cebola, para o alho, pelas ervas aromáticas, portanto o louro, segurelha, tomilho, são sempre excelentes formas naturais de intensificarmos aqui os sabores. Depois aqui no grupo dos cereais e derivados também o destaque, por exemplo, para a castanha, que agora estamos na época da castanha, que é um excelente substituto, por exemplo, da batata, ou como nós tradicionalmente chamamos aqui na Madeira de semilha. Depois aqui temos a fonte proteica vegetal excelente e que cada vez mais tem sido esquecida, que são as leguminosas. Portanto, temos as leguminosas frescas ou mesmo as leguminosas secas, falamos do grão de bico, do feijão, das ervilhas, das lentilhas, das favas e que podem perfeitamente também ser aqui um substituto interessante da carne e do peixe. Falando neles, temos aqui também o grupo dos ovos, da carne e do pescado. E o grupo dos laticínios sempre com um especial destaque para o iogurte e o queijo. E como não podia deixar de ser, aqui a nossa grande protagonista em termos de gordura, que é o azeite, que é uma gordura excelente e é nossa. E claro, não podemos deixar de esquecer a importância da água, que é uma fonte fundamental na nossa vida. E agora estamos no inverno, muitas vezes é esquecida a parte da hidratação, mas já vamos falar um bocadinho sobre isso. Depois aqui a questão da alimentação mediterrânica, também temos aqui estas mensagens que é para nos relembrar que de facto é importante escolhermos os alimentos locais e da época. Portanto, aqui nós estamos a dar preferência àquilo que é nosso, portanto em termos ambientais acaba por ser mais saudável para a nossa casa, que é o nosso planeta, e também em termos nutricionais conseguimos aproveitar melhor as suas características nutricionais destes alimentos. Depois temos aqui o destaque dos frutos gordos, portanto falamos aqui essencialmente das nozes, das avelãs, o amendoim, o pistache, o caju, são alguns exemplos. A importância de partilharmos refeições, muitas vezes, infelizmente, já estamos a fazer refeições ao telemóvel, ou a ver televisão, ou no tablet, ou a responder um e-mail, e de facto aqui a importância de nós fazermos refeições calmas e sem este tipo de distrações. Também temos aqui a mensagem das bebidas alcoólicas, portanto aqui a preferência pelo vinho, sempre com moderação.
A valorização da gastronomia saudável, portanto, os ensopados, as caldeiradas, evitar assim outros tipos de métodos de confecção, que certamente a colega já vai falar um bocadinho a seguir em mais pormenor. Depois aqui, outra vez, destacar a utilização das ervas aromáticas e, claro, como não podia deixar de ser, mexer-se, portanto, aqui incentivarmos a prática da atividade física e relembrar que muito mais do que uma questão de manutenção de um peso corporal saudável, é também uma questão de saúde e bem-estar. Vivemos numa época complicada, estamos no meio de uma pandemia, mexe muito com a nossa saúde mental e, de facto, aqui a atividade física é um excelente aliado para evitarmos outros problemas, como no caso da ansiedade e depressão. Portanto, basicamente e de uma forma resumida, a alimentação mediterrânica é um tipo de regime alimentar em que nem podemos dizer que é um regime alimentar, é mesmo um modo de vida que convida aqui a convivialidade à mesa, ao desfrute do espaço aberto, às pausas, e é isto que nós devemos tentar ao máximo promover. Fazendo aqui uma breve perspectiva histórica de como é que o valor da dieta mediterrânica foi aqui destacado. Tudo começou pelo americano o Ancel Keys, que tem aqui uma importância extrema na nutrição humana e que carinhosamente era apelidado pelo Mr. Colesterol. E basicamente ali nos anos 50 ele teve aqui uma curiosidade de tentar perceber porque é que os povos da bacia do Mediterrâneo, portanto Portugal, Espanha, Grécia e Itália, apesar de terem um consumo elevado de gordura, sofriam de relativamente poucos infartos do miocárdio. Portanto, nesta altura já sabíamos que, de forma geral, quanto maior o consumo de gordura, maior também o risco de doença cardiovascular. E, portanto, não se percebia como é que estes povos, apesar de terem uma alimentação rica em gordura, de certa forma não tinham tanta prevalência de infartos do miocárdio. E tudo isto porquê? Porque, apesar de facto, estes indivíduos, estes povos consumirem gordura, esta gordura era proveniente do azeite e, portanto, o azeite, que é aqui uma excelente gordura rica em gordura poliinsaturada, portanto, digamos assim que é a gordura amiga do nosso coração, e isto ajuda a explicar porque é que de facto havia um consumo elevado, mas consequentemente não havia uma maior incidência de doença coronária e cardiovascular. Portanto, quais são os benefícios para a saúde? De forma geral, verificamos, já existe uma evidência bastante robusta que nos permite afirmar que, de facto, o padrão alimentar mediterrâneo acaba por ser um fator protetor contra diversas doenças. Falamos de certos tipos de cancro, da diabetes tipo 2, a obesidade, doenças do foro neurodegenerativo e também as doenças cardiovasculares. Agora aqui a grande questão é, mas afinal, porquê é que este tipo de alimentação traz tantos benefícios para a nossa saúde? Isto tem a ver muito com a fibra alimentar. Portanto, a fibra alimentar nós conseguimos obtê-la através, essencialmente, dos hortofrutícolas e dos cereais integrais. Portanto, aqui o destaque da alimentação mediterrânica passa por isso mesmo, portanto, darmos maior protagonismo aos hortofrutícolas, aos cereais pouco refinados. Depois temos aqui os micronutrientes, como é o caso das vitaminas e minerais, que também podemos encontrar neste tipo de alimentos, substâncias que têm propriedades antioxidantes e a gordura insaturada ali do azeite. Portanto, todos estes fatores acabam por, em conjunto, potenciarem assim este efeito protetor tão característico da dieta mediterrânica. Depois temos aqui a questão do estilo de vida, em que há a prática regular de exercício físico, em que havia o apoio e a partilha entre os membros da comunidade, o tempo necessário para as refeições, portanto, o mastigar bem os alimentos, a fazer as refeições com calma e também, muitas vezes é esquecido, um período adequado de descanso. Portanto, aqui o destaque para que, de facto, o sono, a qualidade do nosso sono é muito importante. É um determinador muito importante um determinante muito importante para a nossa saúde e bem-estar. Ora bem, para além disso, sabemos que a alimentação e a nutrição podem ajudar-nos e muito a fortalecer o nosso sistema imunitário,
o sistema imunitário, que é responsável pelas nossas defesas naturais, e isto nos vai deixar mais preparado para as doenças. Portanto, nós sabemos que, de facto, um corpo bem alimentado está mais protegido e responde melhor à vacinação, e isto acaba por ser muito importante quando falamos, por exemplo, nesta altura em que já começa a ser a época da gripe, portanto, ali do vírus da influenza, e também mesmo para a questão da Covid-19, não é? Que é a doença provocada pelo novo coronavírus e que todos nós estamos a começar a ficar familiarizados. Por falar da Covid-19, muitas vezes já há a ideia que, de facto, os indivíduos que têm uma idade mais avançada são aqueles que têm maior risco, não só para a Covid-19, mas para a gripe, mas eu gostaria de realçar aqui um fator muito interessante. Temos aqui outro tipo de fatores, a obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares e aqui a questão da sarcopenia, portanto, a perda da massa muscular, são também fatores de risco, quer para a gripe, quer para a Covid-19. Todos os dias estão a sair novos estudos nesse sentido. Temos aqui, em relação aos nossos amigos espanhóis, verificou-se que 48% dos indivíduos que estavam internados nos cuidados intensivos com Covid-19 eram obesos. Nos Estados Unidos também verificou-se que, de facto, dos 1.482 pacientes que foram considerados para este estudo, que estavam hospitalizados com Covid-19, à volta de 48,3% eram obesos, o mesmo na China. Portanto, aqui gosto de realçar que muitas vezes há a ideia que a Covid-19 é algo que prejudica mais os idosos, mas a realidade é que quanto maior o excesso de peso, também acaba por ser um fator de risco para uma recuperação mais complicada deste tipo de doenças. Portanto, aqui chamar a atenção que mesmo os indivíduos jovens que tenham este tipo de problemas, principalmente a questão do excesso de peso, têm também um maior risco de ter mais complicações neste tipo de problemas, como é o caso da gripe e da Covid-19. Isto acaba por ser um bocadinho preocupante, porque se nós formos ver os dados dos resultados do Inquérito Nacional da Alimentação, nós verificamos que mais de metade da população portuguesa tem excesso de peso e 25% das nossas crianças também têm excesso de peso. Portanto, é uma realidade muito presente. O panorama não é diferente, estes resultados já são de 2017, mas a realidade não está muito diferente nos dias atuais. Portanto, aqui realçar a importância, de facto, de como os hábitos alimentares, o estilo de vida, são fundamentais, inclusive, na prevenção da doença. E como é que a nossa alimentação pode então proteger-nos? Não são necessários grandes nem sofisticados cuidados, basta simplesmente garantirmos que praticamos uma alimentação saudável, que deve ser frequente ao longo do ano e não apenas quando nós estamos doentes. E como é que nós fazemos isto? Tentamos garantir que todos os nutrientes que necessitamos fazem parte da nossa alimentação, para termos assim o sistema imunitário bem reforçado. Relativamente aos suplementos alimentares, devemos ou não utilizá-los? Os suplementos alimentares apenas devem ser considerados se de facto se comprovar a existência de uma carência nutricional que dificilmente pode ser corrigida apenas só com a alimentação. Nesses casos, podemos e devemos recorrer aos suplementos alimentares, sempre, atenção, sempre com a indicação de um profissional de saúde. Mas há aqui alguns nutrientes que de facto devemos considerar se podemos mesmo recorrer aos suplementos alimentares. É o caso da vitamina D, é uma vitamina que a principal fonte é o sol, portanto, em termos alimentares, as fontes de vitamina D não são suficientes para garantirmos as doses diárias recomendadas. Aqui o ideal é a fonte, portanto, a exposição solar. Por isso, nesta altura de inverno, portanto, entre o outono e inverno, ali nos meses de outubro até março, o ideal é nós recorrermos a um suplemento de vitamina D, sempre com orientação de um profissional de saúde. Relativamente aqui à água, ela também faz parte da nossa roda dos alimentos, está ali bem no centro, de forma a nos destacar a sua importância.
ela é imprescindível para a vida. Em termos de necessidades, varia muito entre 1,5 litro aos 3 litros por dia, mas aqui o grande indicador é de facto a nossa urina. Portanto, se a nossa urina for clarinha e sem cheiro, é sinal que nós estamos bem hidratados. Devemos beber água e procuramos, aqui o grande objetivo é evitarmos a desidratação. A sede é o primeiro mecanismo de defesa do nosso organismo que nos diz, tu aí já estás a ficar desidratado, tens que ir beber água. Portanto, aqui o ideal é nós atrasarmos ao máximo a sede, sendo que a chamada de atenção aqui para as populações mais idosas e também aqui as crianças têm este mecanismo da sede um bocadinho atrasado e, portanto, quando já têm sede, de certa forma já estão com um nível de desidratação mais avançado, o que é importante reforçarmos, lembrarmos que têm que beber água mesmo sem ter sede. Nós podemos recorrer a outras bebidas, desde que não tenham adição de açúcar, álcool ou cafeína. Portanto, aqui as infusões acabam por ser muito interessantes. Agora no inverno, que não apetece tanto beber água por causa do frio, podemos sempre recorrer às infusões de ervas, hortelã, camomila, marcela, tílio, ou podemos aproveitar as cascas de fruta e fazermos assim as infusões de limão, de laranja ou mesmo de maçã. São sempre formas interessantes de bebermos água quentinha, garantirmos a hidratação e, claro, sem recorrer à adição de açúcar, porque, como eu costumo dizer, nós quando abrimos a torneira não sai água docinha. Ora bem, aqui falar um bocadinho dos superalimentos, portanto, muitas vezes há aqueles alimentos da moda que é passada aquela mensagem que traz inúmeros benefícios, mas que na realidade não é bem assim. Isto muitas vezes é fruto do impacto das redes sociais, portanto, as modas surgem ali nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e tudo isto acaba por ser prejudicial nesse sentido. Temos, por exemplo, aqui o óleo do coco, as sementes de chia, o açaí, as bagas de goji, a quinoa. E qual é o problema destes superalimentos? É que não são nossos. É um primeiro aspecto muito importante. Numa altura em que nós falamos de alimentação e sustentabilidade alimentar, portanto, cada vez mais temos recursos limitados, e são alimentos que não são nossos, que muitas vezes têm que viajar quilómetros e quilómetros para chegar aos nossos pratos, portanto tem aqui um impacto ambiental muito grande. Aqui a chamada de atenção para o óleo de coco, gosto muito de falar desta temática. O óleo de coco é muito vendida a imagem que é uma gordura saudável, é a gordura mais saudável e é aquela que nós devemos de preferir, mas atenção, muito cuidado. Há muita desinformação nesse sentido. Infelizmente também temos alguns profissionais de saúde que acabam por passar esta mensagem, mas o que nos dizem os estudos é que o óleo de coco, apesar de ter uma cadeia de ácidos gordos que acaba por ser um bocadinho interessante, o seu teor em gordura saturada não compensa. Gordura saturada é a gordura má, por assim dizer, é a gordura má do nosso coração e, portanto, uma alimentação quanto mais rica em gordura saturada, mais promove os níveis de colesterol LDL, que é o colesterol mau, e de certa forma também aumenta aqui o risco de doenças cardiovasculares. Quando nós vamos falar de gordura mais saudável, daquela que nós devemos preferir, é sem dúvida o azeite. O óleo de coco podemos utilizar esporadicamente em alguma receita, porque não, mas não podemos afirmar que de facto é a gordura mais saudável, porque não é. O óleo de coco está muito ali à margem da banha de porco em termos de gordura saturada. A banha de porco até tem um bocadinho a menos de gordura saturada, portanto muita atenção com este tipo de desinformação que só nos faz mal à nossa carteira, porque é muito mais caro e também não só à nossa saúde, mas também do meio ambiente. Também temos ali a quinoa, que também entrou muito na moda, que não é nossa, ok? Temos aqui, por exemplo, a castanha, que já é nossa, temos a batata doce, temos aqui outro tipo de alimentos que acabam por ser interessantes, como é o caso das leguminosas, que são uma excelente fonte proteica. E era como eu estava a falar, portanto, aqui estes alimentos acabam por viajar quilómetros e quilómetros, não são nossos, têm aqui um impacto ambiental enorme. Também temos aqui a questão dos alimentos de origem animal, que também tem um impacto enorme, portanto aqui a desflorestação, por exemplo, da Amazónia,
deve-se em parte ao cultivo de soja, e não é pelo facto da nossa alimentação ser à base de soja, mas sim porque a soja é utilizada para as rações dos animais e, portanto, a produção de animal requer água, requer grandes cultivos deste tipo de alimentos para fazer as rações e, portanto, aqui o ideal, tal como nos fala os princípios da alimentação mediterrânica, é optar por uma alimentação mais à base vegetal e os animais de pequeno porte, portanto acabamos por falar daqui das carnes brancas, as carnes de aves, a carne de coelho, em detrimento das carnes vermelhas, como é o caso da carne de vaca. Mas será que nós podemos fazer a diferença no nosso dia a dia? Claro que sim, com pequenas atitudes. Se todos nós conseguirmos replicar esses comportamentos, irão repercutir-se não só na nossa saúde, mas também do nosso meio ambiente. Por exemplo, combinar com a família um dia por semana sem carne e sem peixe. Estima-se que se uma família de 4 pessoas substituir uma vez por semana refeições com carne de vaca por um dia com refeições vegetarianas, por exemplo, através da utilização das leguminosas, ao fim de um ano será o equivalente em emissões de CO2 a ter deixado o carro parado durante 3 meses. Portanto, isto só para ter uma ideia de como, de facto, a produção de carne vermelha tem aqui um grande impacto ambiental. Depois, como já falei, e que vem no seguimento do padrão alimentar mediterrâneo, fazermos compras locais, portanto, comprar aquilo que é nosso, estamos não só a ajudar a nossa economia local, mas também estamos a garantir um maior enriquecimento destes produtos alimentares em termos nutricionais. Beber água. Podemos beber água de rede pública, portanto, a nossa água de rede pública é de excelente qualidade, tem um impacto ambiental reduzido em comparação a água engarrafada. Depois também, por falar aqui em plástico, sempre que possível reduzirmos a embalagem, portanto se vamos às compras trazer o saco de casa, por exemplo, e reciclar. Fazermos compras sazonais, portanto respeitar os alimentos da época, como já falei um bocadinho, para além de serem opções mais interessantes do ponto de vista nutricional, são também mais saborosos e mais amigos do ambiente. Aproveito aqui por falar também da fruta feia. Muitas vezes olhamos para aquela fruta que em termos estéticos não é assim tão apelativa, mas ela não deixa de ser nutricionalmente rica, ok? Portanto, acaba por ser também uma forma de nós reduzirmos aqui o desperdício alimentar, embora que já hoje em dia a indústria alimentar aproveite esse tipo de fruta e de hortícolas para fazer outro tipo de produtos, compotas, por exemplo. E evitarmos assim os alimentos com baixa densidade nutricional, eles não fazem parte da roda dos alimentos, portanto falamos essencialmente de todos aqueles alimentos processados que são ricos em açúcar, sal e gordura, que são assim os 3 grandes vilões da nossa alimentação. Aqui gostaria de realçar a importância de praticarmos atividade física. Muitas vezes na minha consulta ouço os meus utentes a dizer: eu não tenho tempo de praticar atividade física, mas a realidade é que o nosso dia tem 1440 minutos e nós só precisamos de 30 minutos diários para praticarmos atividade física. As recomendações da OMS falam dos 30 minutos ou dos 10.000 passos. Existem diversas formas de nós praticarmos atividade física, seja por corrida, caminhada a passo acelerado, natação, dança, subir e descer escadas, ou mesmo tentar incorporar atividade física no nosso dia a dia. Por exemplo, se nós vamos trabalhar, vamos para o nosso local de trabalho de automóvel, tentar estacionar um bocadinho mais longe e de forma a obrigar-nos a fazer aqueles 10 minutos a pé. Se nós vivemos num prédio ou trabalhamos num prédio, em vez de usar o elevador, optar pelas escadas. Nas nossas pausas podemos, em vez de estar sentados, dar uma volta, subir e descer escadas. Portanto, são tudo técnicas que podemos utilizar de forma a incorporarmos atividade física no nosso dia a dia. Aqui também uma chamada de atenção que muitas pessoas gostam de praticar através de corridas e caminhadas, mas eu sempre faço esta pergunta: mas agora no inverno começa a chover, como é que vamos fazer? Vamos correr? Vamos caminhar com chuva? Se calhar não. Portanto, aqui ter sempre um plano B nestes dias. Portanto, não esquecer, não arranjar a desculpa que não fui correr hoje porque estava a chover. Hoje em dia, com esta questão da pandemia, muito tem-se falado da tecnologia. Se formos ao YouTube, encontramos vídeos com aulas interessantes, aulas de Zumba, aulas de cardio, portanto, são sempre formas que podemos aqui
considerar para praticarmos atividade física de uma forma diferente e dentro da nossa própria casa, sem ter que sair de casa. Portanto, se nós temos de um lado a alimentação da moda e do outro lado uma alimentação mais saudável, mais sustentável, aqui o exemplo da alimentação mediterrânica, sem dúvida que a escolha mais inteligente acaba por ser esta alimentação mais saudável e mais sustentável, e o exemplo fantástico que é a alimentação mediterrânica. Para terminar, 5 dicas práticas finais daquilo que devemos e podemos, de facto, tentar praticar no nosso dia a dia de forma a termos uma alimentação mais saudável, incluir mais fruta e hortícolas. Portanto, aqui também realçar que os produtos congelados acabam por ser uma boa opção, portanto, muitas vezes por questões económicas nem sempre há a possibilidade de optarmos pelos frescos, podemos perfeitamente optar pelos produtos congelados que preservam as propriedades nutricionais. Beber água ao longo do dia e sem adição de açúcar, portanto, pelo menos 8 copos de água por dia. Aproveitar para trazer para a moda outra vez a presença do feijão, do grão, das ervilhas, que são excelentes fontes de fibra e vários nutrientes que acabam por ser aqui interessantes e uma opção mais económica em relação, por exemplo, à carne ou mesmo à questão do peixe. Manter a rotina das refeições diárias, portanto, evitar ali os snacks que têm um excesso de açúcar, de sal ao longo do dia e optar por refeições mais saudáveis, por exemplo, temos aqui os frutos gordos ou mesmo a questão dos tremoços, que é aqui uma leguminosa, acaba por ser sempre opções mais interessantes do ponto de vista nutricional e, claro, praticar diariamente atividade física, seja através de caminhadas, espaço acelerado, dança, utilizar escadas em vez dos elevadores, quando estamos a ver televisão, em vez daqueles 15 ou 10 minutos de publicidade chata, podemos tentar e dar uma volta ali a casa, enfim, todos os minutos contam. E gosto sempre de terminar com esta frase: 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura, e é isso mesmo que nós temos que relembrar, que de facto tudo aquilo que nós escolhemos em termos de alimentação, estilos de vida, vão ser importantíssimos na prevenção de uma série de problemas, inclusive nesta altura que falamos de pandemia, como é o caso da Covid-19. E sendo assim, dou por encerrada a minha apresentação. Muito obrigada a todos que estiveram desse lado. Muito obrigada, doutora Alison, pela sua apresentação tão pertinente e focando aspectos tão prementes e tão atuais, nomeadamente a questão que ultimamente nos preocupa, como a Covid-19 e as preocupações alimentares relativamente a este tema, a sustentabilidade, atendendo a que o impacto ambiental é importante termos em atenção este aspecto, até porque o planeta é nosso, é nele que nós vivemos. E a questão dos superalimentos também, tantas questões tão importantes, e portanto já vejo algumas interações tão interessantes até para reforçar aquilo que a doutora disse. Eu vou passar aqui à doutora Elise Vieira, que vai agora apresentar o seu tema culinária saudável. Bom dia a todos, obrigado por estarem desse lado, espero que estejam a gostar e que realmente estejam a aprender ou pelo menos a relembrar quais são os passos para termos uma alimentação mais saudável. Vamos agora seguir para uma apresentação mais prática, ou seja, depois de termos a nossa parte teórica, sabermos o que devemos ou não comer, saber prepará-los e cozinhá-los é de facto também um passo aqui importante. A questão da pandemia, de facto, trouxe-nos mais tempo. Acho que esse tempo deve ser investido para aqueles que não sabem cozinhar, tentar aprender novas técnicas, aprender novas receitas e colocá-las em práticas daqui para a frente. Uma culinária saudável é de facto importante. Tenho aqui uma fotografia de uma família, porque de facto devem ser hábitos partilhados em família. Os adultos de casa devem dar o exemplo aos mais novos. Não esquecer que a partir de 1 ano de idade as crianças devem ser introduzidas na refeição familiar e, de facto, essa refeição deverá ser o mais saudável possível, variada, mas com técnicas de alimentação ou de culinária mais equilibradas, mas não prescindir do sabor, da textura, portanto, é arranjar aqui um equilíbrio. Uma das práticas que acaba por ter um impacto maior nos níveis do nosso colesterol, para controlarmos o colesterol, é de facto tentarmos remover
sempre que possível, tudo o que é visível a nível de gorduras e de peles, isto antes de confeccionar. Porque se cozinharmos realmente com as peles e retirarmos apenas no nosso prato, aquela pele derrete e passa para o molho. Se porventura cozinharmos, seja batatas ou massas, juntamente com a carne, aqueles hidratos de carbono e os hortícolas vão ficar também contaminados com colesterol. Portanto, o ideal é sempre remover antes de cozinharmos, antes de colocar na panela. Tenho aqui uma tabela que gostava de vos mostrar. Aqui só o ponteiro laser, para vermos melhor. Portanto, nós consideramos as carnes brancas, as aves, portanto, uma carne magra à partida, mas tem algum pormenor aqui que faz a diferença, que é a pele. Se nós verificarmos aqui 100 gramas de peso de perna de frango com pele, a nível de calor temos 195 calorias. Se retirarmos a pele, 100 gramas contém apenas 111. Isto é importante na perspectiva de calórica, na perspectiva de controle de peso, mas para além disso podemos verificar que a nível de gordura total, e em específico as gorduras saturadas, que a colega Alison já explicou e muito bem, que é de facto a gordura associada ao aumento do nosso colesterol, são gorduras presentes em produtos de origem animal e, portanto, tudo aquilo que nós pudermos reduzir é benéfico para nós, numa questão de prevenção. Portanto, uma perna de frango, 100 gramas, 3 gramas, de gordura saturada, se retirar passa para 0,6. É uma diferença de facto muito grande. Para além desta questão de retirar as peles e as gorduras antes de cozinhar, é fundamental também escolher a melhor parte do animal. Portanto, há cortes mais gordos, enquanto que há cortes realmente com conteúdo de gordura muito inferior. Tenho aqui a comparação no caso da carne de porco, um entrecosto de porco 100 gramas tem 190 calorias, 12 de gordura total e 4 de gordura saturada. Se preferirmos um lombo de porco, 100 gramas, acaba por ter muito menos calorias, 60 calorias, que ainda é significativo, e a nível de gordura saturada passamos de 4,2 para 1,6. Depois, tenho aqui a comparação também entre alimentos mais processados, por exemplo, um hambúrguer de vaca com o lombo de vaca, portanto, conseguimos também verificar que há uma menor quantidade de gordura saturada no lombo de vaca. Portanto, aqui é uma questão de retirar peles e gorduras, de facto, e depois, dentro do animal, escolher partes menos gordas. Uma outra dica para diminuir o consumo de gordura saturada é evitar ao máximo, a colega Alison também já referiu, voltamos aqui a referir, portanto, que os produtos processados, as carnes processadas são de facto as piores, portanto, em vários sentidos. São alimentos muito ricos em sódio, sal, portanto, no rótulo muitas vezes temos na tabela nutricional sal, outras vezes diz apenas o sódio. O nosso sal de cozinha é composto por cloreto de sódio. O sódio é de facto a parte que realmente nos prejudica e que está associado ao aumento da nossa tensão arterial. E não esquecer que em Portugal 1/3 da nossa população é hipertensa e por esse motivo há que verificar os rótulos alimentares. Para além disso, estes produtos são muito ricos em gorduras e também a nível de aditivos e conservantes, os nitritos, os nitratos, que são potencialmente cancerígenos. Não sei se recordam, mas em 2015 houve um grande alvoroço nos telejornais, porque realmente a Organização Mundial de Saúde lançou um relatório em que indicava que os produtos, as carnes processadas, as carnes vermelhas, mas as carnes processadas de forma mais grave, o seu consumo estava associado ao aumento do risco do aparecimento de cancro, em especial do cancro coloretal. Na altura indicava-se que um consumo de 50 gramas destes produtos processados por dia aumentava em cerca de 18% o risco de vermos a desenvolver as carnes processadas. Não quer dizer nem nunca, nem todos os dias, portanto, pode haver dias especiais, dias de festa, em que podemos, um cozido à portuguesa, introduzir esporadicamente, mas no nosso dia-a-dia, evitar ao máximo introduzir na nossa culinária este tipo de produtos. Uma vez mais, temos aqui a comparação a nível de valor energético e também de conteúdo em gordura saturada e podemos comparar o entrecosto de porco e o lombo de porco, que já tínhamos visto anteriormente, mas é preferível de vez em quando introduzir uma carne que é mais natural, mas que é rica em alguma gordura saturada, mas fazendo a comparação com estes produtos processados acaba por ter menos gordura. Temos um chouriço de porco magro, chouriço de porco gordo e neste caso conseguimos ver que mais de metade do produto
é gordura, e é uma boa porção de gordura saturada, 18,5, isto em 100 gramas. Temos também as salsichas frescas e aquelas salsichas enlatadas, as mais regulares, tipo Frankfurt, também acabam por ter uma grande quantidade de gordura saturada. Comparando com o entrecôs de porco, 100 gramas tem 4,2, enquanto que as salsichas têm 4,8. As salsichas, para além de ter um pouco mais de gordura saturada, não é de facto o único problema, é a lista de ingredientes. Isto é fundamental as pessoas também estarem mais dentro do assunto, pesquisar na internet, não falta informação, ou procurar ajuda técnica para saber ler um rótulo. As salsichas, não sei se têm noção, mas nem sequer metade é carne. O resto são aditivos, são farinhas, é açúcar, são os óleos, e portanto um alimento extremamente processado com imensos conservantes, entre 6 e 7 diferentes tipos de conservantes, e por esse motivo não deve ser introduzido nas nossas refeições. Outra dica tem a ver realmente com o tipo de gordura que vamos utilizar para preparar as nossas refeições. Tudo o que é óleos, manteigas, a banha devem ser evitadas e devemos preferir o azeite, que, como a colega já falou, é realmente a melhor gordura, é a gordura do padrão mediterrâneo e, portanto, devemos optar. Dentro do azeite há diferentes gamas. Existe o azeite mais refinado, o azeite virgem extra. Preferivelmente devemos optar pelo azeite virgem extra, principalmente se for para temperar em cru, uma salada, ou quando se desliga o lume da panela de uma panela de sopa ou de legumes e vamos temperar em cru um fio de azeite, tentar optar por este azeite que acaba por ter mais antioxidantes. Uma vez mais, uma tabela de comparação entre os diferentes tipos de gordura, podemos aqui verificar que a nível energético, calórico, elas não se diferenciam muito, ou seja ela qual for o tipo de gordura que vamos utilizar na nossa refeição, na nossa culinária, devemos ter sempre atenção à quantidade. De todas as gorduras, de facto, o azeite é a melhor gordura e, de facto, é aquela que devemos dar sempre preferência. Mas não é por ser azeite que eu vou utilizar 2, 3, 4 colheres de sopa. Há que ter atenção às quantidades. Portanto, uma colher de sopa de azeite, com cerca de 10 gramas, corresponde a 90 calorias. Para terem noção, meio papo seco corresponde a 70. Portanto, é preciso ter atenção às quantidades. Depois, salientar aqui uma vez mais, até porque a colega Alison já falou sobre o assunto, e temos aqui uma questão, se calhar mais prática, a nível de quantidades, vermos os valores. O óleo de coco, realmente hoje em dia, por uma questão de moda, infelizmente, porque a alimentação funciona muito por modas e temos que ser realmente sustentáveis ao longo do nosso tempo, ter padrão de alimentar sustentável. A melhor dieta é aquela que de facto conseguimos cumprir ao longo da nossa vida, não é durante um mês, durante 2 meses uma dieta específica, um padrão, uma moda alimentar. Não, tem que ser sustentável. O óleo de coco, a nível de gordura saturada por 100 gramas, tem 86,5. O azeite tem 14. É uma grande diferença. Não quero com isto dizer que nunca podemos utilizar o óleo de coco. Sim, umas panquecas, talvez num bolo, num algum tipo de receita. Se a pessoa gosta do paladar do coco, não digo que não o possa utilizar. Mas vemos muitas vezes, e em consulta já realmente tive muitos utentes, em que retiraram quase exclusivamente o azeite para passar a utilizar o óleo de coco. E isso não é de todo a recomendação, nem é de todo o melhor para a nossa saúde, ok? Portanto, ter algum equilíbrio, saber balancear. Relativamente ao óleo de girassol, poderão aqui questionar-se que de facto é uma melhor gordura, pelo facto de ter menos gordura saturada ainda que o azeite, que será a melhor gordura para prepararmos as refeições. Já vamos ver mais à frente, por uma questão de temperatura de composição, não é a melhor gordura. Para além disso, nós na nossa alimentação temos vários tipos de ômega. Temos o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9. O azeite é um ômega 9, uma gordura monoinsaturada. Depois temos o ômega 3 que associamos muito ao peixe, e de facto é as nozes, as sementes de linhaça. O óleo de girassol é composto maioritariamente por ômega 6, é uma gordura poliinsaturada de facto, mas é um ômega 6. E o que acontece é que a nível de risco cardiovascular há que haver um equilíbrio entre o consumo de ômega 3 e de ômega 6. E o que acontece é que nós conseguimos obter uma grande quantidade de ômega 6 na nossa alimentação, enquanto que o consumo de ômega 3
é muito mais difícil e há muito desequilíbrio. E, portanto, por esse motivo, há que ter atenção na utilização destes óleos muito ricos em ômega 6. Evitar, é preferível uma gordura monoinsaturada, por exemplo, o azeite, e evitar aqui realmente os óleos muito concentrados em ômega 6. Até porque nós, na nossa alimentação, infelizmente, temos muitos produtos processados e se verificarem nas bolachas, no pão de forma e noutro tipo de produtos, na lista de ingredientes o que se encontra óleo vegetal e, portanto, é riquíssimo em ômega 6. Ter um pouco de atenção nesse aspecto. Não quer dizer que não se possa utilizar nunca, mas não é que, de facto, não é por ter ligeiramente menos gordura saturada que deve ser utilizada em detrimento do azeite. Mais alguma dica a nível de gordura saturada, de reduzir? Algumas preparações aqui acabam por requerer a utilização de maionese, ou de natas, ou de molho bechamel. Não digo que nunca só possa utilizar, mas há outras alternativas um pouco mais equilibradas e que ficam saborosas igualmente. É preciso saber aqui pesquisar e a verdade é ir experimentar. Não há como experimentar e como se diz. Agora, nesta pandemia, de facto, infelizmente, não é voluntário, mas infelizmente temos mais tempo, porque não experimentar algumas receitas podem-se surpreender pela positiva, de facto, alimentos que não estavam cheios, por exemplo, um molho de iogurte numa salada, em vez de usar um molho de maionese, usar aqui molhos à base de iogurte, fica muito bem. A nível de natas, hoje em dia também no supermercado há muita variedade, a indústria alimentar está muito desenvolvida e, portanto, há várias alternativas mais equilibradas, umas natas light, ou mesmo natas de soja, por exemplo. O molho bechamel, tradicionalmente é leite, farinha de trigo, leva pimenta e manteiga, mas eu já experimentei e fica de facto bom. Em vez de usar manteiga, usar o azeite no molho bechamel. Às vezes, em vez de usar a farinha de trigo, eu utilizo a maisena, porque com menos quantidade consegue engrossar mais rapidamente o molho e conseguimos introduzir menos quantidade de hidratos de carbono. Portanto, é uma questão da pessoa realmente procurar alternativas e experimentar e aventurar-se um bocadinho na cozinha. A verdade é essa. Depois, relativamente aqui às frituras, de facto, acho que toda a gente tem essa noção que devemos evitar ao máximo os fritos, não quer dizer que nunca os podemos consumir, mas de facto no nosso dia-a-dia, frequentemente, semanalmente, não devem ser introduzidos. Relativamente àqueles produtos processados que as pessoas utilizam por ser práticos, os douradinhos, os nuggets, os rissós, as pessoas não sei se têm essa noção, mas aquilo já é pré-frito, já tem uma grande quantidade de óleo, o tal ômega 6. Se nós chegarmos a casa e voltarmos a fritar, acrescentar novamente óleo, realmente a quantidade é absurda e de facto vai nos prejudicar. Se porventura utilizarmos estes produtos, que eu não aconselho, mas que de vez em quando entendo que se possa utilizar, mas fazê-los no forno, por exemplo, mesmo os panados, em vez de fritos, podemos fazer uns panados de frango em casa e colocar no forno em vez de os fritar. As batatas, chamada semelha aqui para os madeirenses, realmente podemos fazê-las fritas aos palitinhos, ou mesmo a batata doce fica igualmente bom e saboroso, no forno com ervas aromáticas, alho, orégãos, segurelha, um fiozinho de azeite e realmente colocar no forno. Não digo que fique exatamente igual, mas fica igualmente saboroso, ok? Mais dicas relativamente ainda aos fritos. O ovo, geralmente as pessoas apreciam um bom frito, eu também aprecio. Aí, se de vez em quando apetecer, é optar pelo azeite em vez do óleo, novamente. Tentar usar uma frigideira também boa, antiaderente, que assim a quantidade de azeite que é necessário é inferior, só com o guardanapo, papel absorvente, conseguimos utilizar para realmente não aderir, não colar. Mas o ovo também fica igualmente saboroso de outras formas. Tentar aqui novamente variar um ovo escalfado, a típica açorda, por exemplo, é uma ótima opção. Agora no inverno, porque não no pequeno almoço, uma aguinha, sobralha, alho, um bocadinho de azeite, um ovo com um bocadinho de pão. É um ótimo pequeno almoço e é uma técnica culinária realmente saudável. Uma omelete, por exemplo, e na omelete podemos aqui introduzir as tais ervas aromáticas, como podemos introduzir legumes, por exemplo, cenoura raspada, uma courgette raspada. É uma forma, até de forma disfarçada, aumentar o consumo de hortícolas. O ovo cozido é simples, rápido, prático, podemos cozinhar de uma vez só, 5, 6, colocar no frigorífico e duram uns dias, portanto, acaba por não haver desculpas, é uma questão da pessoa realmente querer ter hábitos mais saudáveis, mais equilibrados. Relativamente aqui à questão que eu tinha falado, tem a ver com as gorduras e a temperatura que elas conseguem suportar. Nós temos aqui nesta tabela as temperaturas
que cada óleo consegue suportar e a partir de que temperatura ela se decompõe. Nós vemos que, em média, a temperatura de fritura ronda aqui os 180 graus. Estas 3 gorduras são aquelas que realmente conseguem suportar a fritura. Temos o azeite, o óleo de amendoim e o óleo de palma. Para esclarecer, o óleo de palma é uma gordura extremamente saturada. Por esse motivo, apesar de conseguir suportar uma boa temperatura, não será uma gordura recomendada, portanto retirável. O óleo de amendoim poderá ser, como o óleo de coco, portanto esporadicamente utilizada, mas o óleo de amendoim tem aquela questão de ser riquíssimo em ômega 6 e, portanto, por esse motivo, pelo desequilíbrio que há entre ômega 3 e ômega 6 na generalidade da nossa alimentação, por esse motivo eu não utilizaria com muita frequência. Aí eu optaria mesmo pelo azeite, consegue suportar cerca de 210 graus e, portanto, consegue suportar um processo de fritura. Não é por esse motivo que vamos passar a fritar tudo com azeite. Não, os fritos devem ser evitados. Mas, se for para fritar, utilizar o azeite. Um ovo, ou aqui na Madeira, que toda a gente aprecia, um bom filete de espada, utilizar o azeite, em vez de usar aqui o óleo, ok? Depois vemos que outras gorduras, a banha de porco, o óleo de girassol, de soja, colza, milho, a manteiga, por exemplo, muitas pessoas gostam de um bom mofinho de vaca ou de porco, uma costeleta frita em manteiga, mas a manteiga suporta apenas 110 graus, portanto decompõe-se. Para além da manteiga já ser realmente uma gordura saturada, acaba por aqui não trazer traz mais malefícios, para além disso, porque ela acaba por se decompor, podendo até criar substâncias tóxicas. Então, em vez do fritura, que outros métodos de confecção é que existem? Variados. Portanto, desde os cozidos, desde estofados guisados, desde jardineiras, uma boa caldeirada de peixe, por exemplo, um grelhado, assado. Portanto, temos muito por onde variar. Ter uma culinária saudável não significa cozidos na água e no sal, ponto final. Não. De facto, podemos variar. Há que realmente a pessoa querer mudar e querer pesquisar e se calhar perder um bocadinho de tempo, que acho que aqui é que é a questão. Ser saudável ou ter uma boa alimentação não é mais caro, de facto, não é? Nem é difícil. Requer um bocadinho de organização, sim, para já a lista de compras, aquilo que vamos trazer para casa, aquilo que temos é aquilo que consumimos na realidade, mas também perder algum tempo, porque se calhar fazer um bom guisado, um bom estofado, que leva o seu tempo de cozedura para libertar os sabores, demora um bocadinho mais do que se calhar um frito, sim, mas se calhar o tempo que vamos perder naquela preparação a nível de saúde vale a pena. Há uma frase que eu vi alguns na internet, não sei o autor, mas que eu nunca me esqueço e eu acho que é de facto importante, que é quem não perder tempo para cuidar da saúde, vai perder tempo para cuidar da doença. Qual é a sua escolha? Quer perder tempo na prevenção e ter qualidade de vida e desfrutar de uma boa vida? Ou de facto desfrutar de uma má alimentação durante alguns anos e depois ter que perder tempo a cuidar da doença, perder qualidade de vida? Okay? Portanto, acho que aqui um pouco, não é com isto ser realmente absolutamente paranoico, com a alimentação saudável, que não devemos o ser, mas arranjar um bom equilíbrio. E costumo defender, acho que 80% bons alimentos, bons métodos de confecção, 20% há espaço para outras coisas. E depois há outro fator que a Alison falou e muito bem, que é o exercício físico. Ok, exageramos, mas até gastamos, não vai ser problemático. Há que arranjar aqui realmente o equilíbrio entre o dispêndio e o consumo e o gasto. Falando aqui na parte da cozedura, dos cozidos especificamente, há duas situações diferentes, que é naqueles pratos típicos, tipo canjas, caldos, mesmo a açorda, em que nós vamos consumir o caldo, a água da cozedura, aí nós devemos colocar os alimentos na água fria, porque os alimentos vão ser cozinhados lentamente e vão libertar, que é isso que nós queremos, um caldo saboroso, portanto vai libertar os sabores para aquela água da cozedura. Se porventura quisermos apenas cozinhar os legumes na água para depois escorrer, aí devemos deixar a água ferver e só depois então introduzir os alimentos na fervura, porque aí é como se houvesse ali, quando o alimento entra na água, leva um escaldão e portanto consegue criar uma capa protetora e não deixar os nutrientes sair e portanto conseguimos obter conseguimos ingerir mais nutrientes. Portanto, separar estas duas situações, ok? Mais formas de conseguirmos aproveitar e não desperdiçar os nutrientes aqui dos hortícolas.
dos métodos ou a vapor, quem tem essa possibilidade, há quem tenha os robôs de cozinha, que têm aquela varoma que conseguem, portanto, preparar os alimentos a vapor, ou mesmo há uns cestos nas panelas tradicionais, há uns cestos que coloca-se por cima e consegue-se igualmente fazê-lo. Até podes aproveitar e cozinhar duas coisas ao mesmo tempo. Quando fazes o arroz ou massa e por cima estamos a aproveitar energia, gastar menos energia, gás ou eletricidade, e portanto conseguimos preparar e estamos a conseguir obter mais nutrientes, é um 12 em 1. A panela de pressão é também um bom método, portanto ela consegue também aqui evitar que haja desperdício e que haja aqui também destruimento de algumas vitaminas, mas nem toda a gente, e compreendo isso, sente a segurança em utilizar este tipo de equipamento. Já houve pessoas que realmente, infelizmente, sofreram alguns acidentes utilizando a panela de pressão, mas é de facto sabendo que com segurança é um bom método. Aqui tem um alerta para esta questão, que é, portanto, nós quando cozinharmos os legumes numa panela com água, muitas vezes enchemos a panela cheia de água com um bocadinho só de legumes. Já é um desperdício de energia, não é? Vamos gastar energia para aquecer uma panela de água quando não era necessário. E depois estamos a desperdiçar nutrientes, de facto. Portanto, podemos fazer os legumes cozidos numa panela, mas acrescentar pouca quantidade de água no fundo da panela, lumbrando e deixar cozinhar ali quase a vapor, ok? Relativamente aqui, agora, portanto, já falamos aqui das gorduras, já falamos do não desperdício dos nossos nutrientes, vitaminas, minerais, vamos agora incidir um pouco na questão do sal. A Alison também falou, e muito bem, portanto, estes cubos tipo Magic, Nord, deste género, portanto, os cubos caldos concentrados, devem ser evitados. São riquíssimos em sal, sódio, são riquíssimos em gorduras e são também riquíssimos em alguns ingredientes, nomeadamente o glutamato monossódico, que é de facto bastante prejudicial, é viciante, torna vício. As pessoas quando utilizam, de facto sentem falta quando reduzem, mas se eu estou habituado a usar um cubo, passa a usar meio, daqui a uns dias passa um quartinho, ou seja, vai desabituando. E depois, de facto, não há necessidade de utilizar, é não ter em casa. Também é um bom ponto de partida, que é para não haver a tentação de utilizar. Substituir os cubos por especiarias, por ervas aromáticas e outros temperos que mais à frente vamos verificar quais. As ervas aromáticas, as especiarias, para além de realmente não conterem sódio, acabam por ter outros benefícios. Não é só o benefício de reduzir o conteúdo de sal. As ervas aromáticas e as especiarias têm, portanto, efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e por esse motivo também os devemos utilizar. Outra forma de reduzir aqui o consumo de sal é, por exemplo, na polpa ou na massa de tomate, que as pessoas gostam de utilizar, podemos verificar aqui na lista de ingredientes de facto tem sal e existem outras alternativas. O tomate, por exemplo, se for um agricultor, ou mesmo não seja agricultor, na época do tomate em que está mais barato, em que é mais saboroso, compramos maior quantidade e congelamos. E depois nos outros meses em que não há essa disponibilidade de tomate, podemos utilizá-lo. Ou então, uma boa alternativa que eu costumo utilizar, que é prático, é também este tomate concentrado, ok? Se verificarem na lista de ingredientes, é apenas tomate. Não há açúcares, não há sal, não há conservantes nem gorduras, ok? Uma técnica que acho que realmente é muito vantajosa é as marinadas, quer para o peixe, quer para as carnes. Para além de amaciarem as carnes, acabam por tornar as carnes mais macias, mais tenras, que de facto é importante, principalmente naquela população idosa, em que às vezes a dentição não é a melhor, já tem alguma dificuldade em mastigar e muitas vezes deixam de consumir estas proteínas, que é fundamental para não haver perda de massa muscular, porque com a idade já é natural que esse processo aconteça. Se deixarmos de consumir as proteínas, carne, peixe, ovos, assim as proteínas de origem animal com maior significância, também aqui os lácteos, mas se deixarem de consumir as carnes e o peixe, realmente a perda de massa muscular vai ser maior, vai ser superior. As marinadas, portanto, amaciam as carnes, de facto, e dão também imenso sabor. O que é que podemos colocar aqui nas nossas marinadas? Um elemento de acidez, geralmente. Poderá ser cerveja, poderá ser álcool, poderá ser vinho. E o álcool faz mal? Faz, de facto. Mas o álcool, quando é cozinhado, na fervura, o álcool evapora. Portanto, mesmo para crianças, uma refeição que seja preparada com vinho ou com cerveja, não há problema rigorosamente nenhum, desde que realmente se deixe ferver e o álcool evaporar. Em vez das bebidas alcoólicas, para quem não as quer consumir, pode aqui utilizar como elemento de acidez os citrinhos.
Lima, limão, laranja, tangerina, portanto, é uma questão da pessoa ir experimentando. O sal, de facto, podemos acrescentar algum sal, nós necessitamos de algum conteúdo de sódio, mas não em excesso. Portanto, a recomendação máxima é às 5 gramas, uma colher de chá por dia, e isto é na sua totalidade. Se consumirmos umas bolachas, se consumirmos o pão, não podemos esquecer que tem adição de sal. Portanto, as 5 gramas de sal não é sal para adicionar na nossa culinária, é só o sal diário total. E, portanto, não podemos esquecer que sempre que consumimos alimentos processados, embalados, que já tem uma boa quantidade de sódio. Portanto, para a culinária deverá ser 2 gramas e meia de sal por dia no máximo. Pimentas, pimenta preta, pimentas, especiarias, alho, cebola, tudo o que é ervas aromáticas. E aqui na Madeira, geralmente tudo a gente consegue ter ou um jardim, ou consegue ter um bocadinho de terreno, ou nem que seja na varanda. Quem vive em apartamentos, por exemplo, consegue ter um vaso com sogrelho, ou com o louro. O louro, se calhar, é maiorzinho, é mais difícil. Mas as folhas de louro consegue-se guardar, nem que seja secas, e ficam saborosas na mesma. Mas a sogrelho, ou a salsa, a manjericão, portanto, qualquer pessoa consegue facilmente as ter em casa. Meios de confecção saudável e saborosa. Portanto, para mim, isto é dos meus favoritos, é os estofados. Porquê? Para já, uma panela só consegue-se ter todos os ingredientes, os hidratos de carbono, as proteínas e os hortícolas. Portanto, não se suja muito a luz. Uma panela só conseguimos ter os componentes necessários para constituir uma refeição saudável. Depois, o facto de irmos consumir aquele caldo, conseguimos aproveitar melhor os nutrientes. E, de facto, fica muito saboroso. E também, a nível económico, acaba por ser bastante mais económico, porque se tínhamos um peito de frango, se fizermos, se calhar, em bife, e como um peito de frango sozinha, num prato deste género, estofado, com um peito de frango, cortado bem pequenino aos cubinhos, se calhar consegue para dar 3 ou 4 pessoas. Portanto, infelizmente com a pandemia isto veio agravar as dificuldades financeiras. Portanto, há que ter também, jogar com isto e tentar procurar, não deixar de consumir, reduzir, mas que dê para todos os alimentos da família. E, portanto, os estofados acho que é muito prático nesse sentido. Os assados são também uma boa técnica, portanto, ou sobre uma grelha ou num tabuleiro no forno, não deve-se adicionar qualquer tipo de gordura, porque a carne ou o peixe já tem, mesmo tirando as peles e as gorduras, elas acabam por ter sempre alguma quantidade de gordura. E, portanto, essa gordura é mais do que suficiente, não há necessidade de estar a acrescentar mais. Mesmo o azeite, apesar de ser uma boa gordura, suporta a temperatura, como já vimos, mas, de facto, para que mais gordura? Nós temos que olhar também para o nosso peso, o controle ponderal, e, portanto, não há necessidade de acrescentar. Virar os alimentos, isto é importante, principalmente se for uma peça de carne grande, isto a nível de segurança alimentar, a nível de carne porca ou carne de vaca, convém ir virando para que a temperatura seja homogénea e que realmente no interior do alimento esteja bem cozinhado. Esta técnica é o papelote, portanto é uma técnica realmente prática, principalmente para peixe. Aqui o que eu aconselho é, em vez de utilizar aqui o papel alumínio a nível de segurança alimentar, é preferível aqui o papel vegetal, acaba por não passar componentes para o alimento, e portanto com o papelote conseguimos pôr as ervas aromáticas, embrulhar no forno, é rápido, não suja quase nada, portanto também acho que é prático por esse motivo. Relativamente aqui aos grelhados, muitas pessoas acham que quando vão a um nutricionista passam a comer só cozidos e grelhados. De facto, não é verdade. Até porque os grelhados, na minha perspectiva, geralmente até ficam muito mais secos, a não ser que utilizemos aquela marinhada. Eu acho que nos grelhados devemos, de facto, sempre marinar, até porque tem outro fator. Aí tenho aqui o alerta nesta fotografia, não é por acaso. Estas marcas queimadinhas, portanto, na carne, são potencialmente cancerígenas, ok? E por esse motivo temos que ter alguma atenção no consumo de grelhados. Ao colocarmos esta carne marinada, há alguns estudos que mostraram, especialmente com a cerveja, que de facto protege. Portanto, não há tanta formação destes compostos tóxicos quando a carne é marinada, ok? Portanto, e para além dá mais sabor e não fica tão seca. Acho que são todos bons motivos para marinar as carnes antes de grelhar. Terminando, voltando aqui ao consumo de sal, os enlatados, eu não sou contra, acho que são práticos, acho que entre consumir leguminosas, como a Alison disse, temos que consumir maior quantidade, estão a ser esquecidas na nossa dieta mediterrânica. Elas fazem parte e hoje em dia as pessoas não utilizam com tanta frequência. O feijão, o grão de bico, as favas, as ervilhas.
eu sou da opinião que entre consumir enlatadas ou não consumir de tudo, eu prefiro que as pessoas consumam enlatadas. Se a pessoa, a tal questão da organização e de investir tempo na alimentação, se calhar eu compraria secas, pôr de molho, cozer, se calhar cozia maior quantidade e depois de estar cozinhadas até podemos congelar e ir utilizando posteriormente. Mas, se utilizarmos o enlatado aqui, há duas coisas que devemos verificar. Lista de ingredientes, portanto, tentar verificar se tem conservantes ou não, porque a maior parte e grande parte dos enlatados é apenas a leguminosa, água e sal. Pode haver um ou outro que tenha conservante. Isso é uma questão de verificarmos no supermercado, portanto, antes de comprarmos, verificar. E depois é passar por água, portanto, por água corrente, para eliminar algum do sal que tenha sido adicionado aqui a este enlatado. Relativamente ao peixe, que é também uma fratura da nossa alimentação. Hoje em dia as pessoas consomem, de facto, muito pouco peixe. Recomendação mínima são 2 vezes por semana. Há pessoas que passam meses, se for necessário, sem consumir peixe. Isto é uma realidade que eu vejo diariamente na minha consulta. Okay? Entre consumir também algum peixe enlatado ou não consumir de todo, eu prefiro que as pessoas também consumam algum peixe, nem que seja enlatado. Não são todos que são indicados, mas alguns. O atum, por exemplo, o natural, aquele que vem em água, e podemos depois nós, com o nosso azeite extra virgem, temperar em casa, é preferível. Em óleo vegetal, pela questão de ser muito rico em ômega 6, novamente a questão dos óleos, eu evitaria. Em azeite, poderá ser bem escorrido, mas aquele azeite é azeite refinado. É preferível usar o azeite extra virgem em casa. Sardinhas e cavalas enlatadas são excelentes opções. Realmente são riquíssimas em ômega 3. São uma grande fonte de vitamina D. Das poucas fontes de vitamina D que nós temos alimentares, tem o senão, é o sal, de facto. Portanto, os enlatados de peixe, o conservante é o sal. Aí arranjar equilíbrio. O que eu faço e que eu recomendo é, sempre que utilizarmos um enlatado de peixe, no resto da refeição, nos hidratos de carbono, arroz, massa, batata, nos hortícolas, não acrescentar sal nenhum. E, portanto, ajudamos aqui a equilibrar a quantidade de sal final na refeição. Para terminar, o último slide, eu sou apologista que não há alimentos excelentes, perfeitos, como não há alimentos que são um veneno. Acho que tudo depende da forma como vamos preparar. A preparação acho que aqui faz a diferença. E eu acho que mais uma vez, é realmente investir tempo nesta parte da saúde, da prevenção, de termos boas escolhas alimentares, saber ler os rótulos, saber como preparar os alimentos, em vez de perder mais tempo, mais tarde, infelizmente, a tratar da doença. Ou estarem, às vezes as pessoas pensam, mas é caro consumir peixe. Pode ser um pouco mais caro, mas também a porção, não sei se as pessoas têm noção, a porção de carne e de peixe não passa do tamanho da palma da mão, ok? Portanto, mais vale, e prefiro pagar um pouco mais de dinheiro na carne, comer menos com mais qualidade, do que realmente consumir a mais, mas que depois é rica em gorduras saturadas e ricas em sal, ok? Portanto, é uma questão da pessoa equilibrar, comer menos com mais qualidade, e a maneira como preparamos o alimento é que acho que faz a diferença. E é isto, espero que tenham gostado. Obrigada, doutora Elisé. Agradeço a sua intervenção, com dicas tão ricas, tão importantes e com alerta para aqueles alimentos que devemos incluir na nossa alimentação, que são para que ela seja uma alimentação saudável. Acima de tudo, também abordou a questão da sustentabilidade, não numa perspectiva ambiental apenas, mas também naquela perspectiva em que a dieta é aquela que nós devemos conseguir manter e que seja equilibrada, não só nutricionalmente, mas também que seja adequada e que aponte essencialmente para o equilíbrio entre o consumo e o gasto. Portanto, tantas dicas tão interessantes, tão ricas. Muito obrigada pela participação das duas. Eu estou a ver que para já não há nenhuma questão. A questão que é colocada é se isto está disponível. Sim, o vídeo está disponível no mesmo link que foi partilhado convosco. Podem rever e voltar a ver as excelentes intervenções que tivemos hoje, tão ricas. Agradeço imenso a ambas. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada pelas vossas comunicações tão interessantes e tão completas. Continuação de um bom dia para ambas e bom dia para todos aqueles que estão a assistir também. Muito gosto. Até uma próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.